Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nossos companheiros semanais nessa nossa conversa sobre o que é o Espiritismo, obra de Allan Kardec, editada em 1859, e nós damos sempre nessa conversa uma proposta de ampliarmos até um pouco mais aquilo que Kardec nos traz nessa obra, que procura esclarecer pontos fundamentais de dúvidas sobre aquilo que surgiu quando da edição do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos a nosso dispor as obras, outras demais obras da doutrina, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e também alguma coisa em obras póstumas, além, logicamente, das obras complementares, porque a doutrina dos Espíritos não é uma doutrina acabada, cristalizada. Ela evolui nos seus esclarecimentos à medida que a nossa percepção evolui, a nossa capacidade de entender a mensagem dos Espíritos continua. Mas a base de tudo é a codificação, e todas as obras complementares, para que sejam consideradas obras espíritas, elas devem estar de acordo com o Livro dos Espíritos e as demais obras como codificadas por Allan Kardec. É aí, sobre esta base, que se constrói o nosso conhecimento espírita, nas obras básicas, nas obras complementares, que se sucedem cada vez mais, levantando a ponta do véu que nos permite que nós vejamos cada vez mais além, de acordo com a nossa capacidade. Então, nessas nossas conversas, nós sempre buscamos esses esclarecimentos dados por Kardec na ocasião, quando só havia disponível o Livro dos Espíritos, mas também acrescentamos comentários inerentes ao tema, ao texto que nós estamos falando e que estão contidas nas outras obras da codificação e, por vezes também, por que não, em obras complementares que enriquecem o nosso conhecimento. Então é uma oportunidade para que nós cada vez mais entendamos com mais clareza aquilo que vem como sendo a proposta espírita ou a proposta dos espíritos na doutrina que nos foi trazida, na revelação que nos foi trazida. Então hoje nós entramos ainda nesse capítulo 1, nessa pequena conferência espírita, no finalzinho já desta conversa com aquele que é denominado como sendo o cético, isto é, aquele que não tem o conhecimento, mas que é aberto à reflexão, à racionalidade da argumentação que é trazida por Allan Kardec. Como devemos ser todos nós. Sempre não temos ou não detemos o conhecimento completo, mas devemos estar abertos às reflexões e à adoção que a nossa razão, o nosso juntar de pedacinhos nos mostra cada vez mais aquilo que nos chegou como sendo a doutrina dos Espíritos. Então, a primeira, nesse tópico que é denominado interdição do Espiritismo, isto é, extinção, acabar com o Espiritismo, uma pergunta que é colocada por este companheiro diz o seguinte: solicito-vos uma última resposta.
O Espiritismo tem poderosos inimigos, sim, sempre, tudo aquilo que muda alguma coisa, ele tem aqueles que na situação vigente estão bem, certo? E não querem que haja uma mudança. O Espiritismo, quando veio, ele provocou uma série de mudanças pelo conhecimento que os Espíritos nos trouxeram. E isto incomoda aqueles que são denominados aqui como poderosos inimigos. Até hoje isso é assim, e não apenas no campo da religião, mas em todos os campos, aqueles que se deparam com uma mudança que mudam a sua situação, eles se tornam antagonistas. E aí pergunta o companheiro, não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades e por esse meio impedir-lhe a propagação? Então esses que são incomodados por algo novo, certo, que surge e que tem uma base, que tem uma força muito grande para mudar algumas situações, seriam eles capazes de interditar, isto é, de impedir a prática, impedir a existência das sociedades espíritas e impedir esta propagação desta doutrina? E Allan Kardec, então, respondendo a esta pergunta, ele diz o seguinte: seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Vamos repetir isso porque essa colocação é muito importante e nós muitas vezes presenciamos fatos de violência, fatos desse antagonismo, quando falta a argumentação, quando falta a base para aquele que não gosta, certo, do que ouve, é o que é utilizado. Então, a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Quando nós temos boas razões, nós argumentamos, nós fazemos colocações, raciocinamos, argumentamos, e esta argumentação ela leva a um equilíbrio, certo? E leva a uma convivência. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, diz Kardec, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem. E só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário é uma realidade, então está na natureza, como Volo disse, e ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural. Então esse raciocínio de Kardec, essa argumentação de Kardec, é muito importante para todos nós, não apenas, volto a dizer, nas questões religiosas, mas em todas as questões. Nós só tememos e combatemos aquilo que não nos agrada, e se não nos agrada, nós não paramos para refletir com relação a esta realidade, e sim a combatemos com violência, não com argumentos. Com argumentos, sim. Nós vemos Voltaire, certo? Na era do iluminismo, em que ele dizia, a era da liberdade, né? A liberdade muitas vezes desenfreada. Ele dizia o seguinte: eu posso não concordar com tudo aquilo que você está dizendo, mas eu defendo até o final o seu direito de dizer. Então nós devemos conviver com as diferenças e procurar entender cada vez mais qual é o conteúdo dessas diferenças. E quando nós verificamos esse combate pela violência, é quando não existem as razões, as argumentações e o conteúdo daqueles que se opõem. E esta é a colocação que Kardec fala. Nós verificamos no início do Espiritismo
essas manifestações, inclusive com o ato de Barcelona, né, onde foram queimados em praça pública muitos livros espíritas que tinham sido enviados à Espanha, a Barcelona, Auto de Fé de Barcelona, né, que consistiu nisso, e nós verificamos que a contrapartida disso teve um significado de uma busca muito maior para conhecer o conteúdo daquilo que foi queimado em praça pública num ato de violência e que resultou numa ação contrária de uma maior divulgação, de uma maior busca de conhecerem o que era o conteúdo, do que era o conteúdo dessa obra que estava ali sendo queimada. A doutrina dos espíritos, ela quando veio, ela veio com essa proposta, né, da universalidade que ela foi criada através, ou melhor, foi organizada através de vários médiuns, de vários locais, e as respostas convergindo para aquilo que Kardec organizou. E ela estava disponível desde o mais humilde, do mais desprovido de fortuna, até aqueles que eram as autoridades na época, certo? E é o que Kardec coloca, desde o palácio até a mansarda. Todos tinham acesso a esta doutrina, e nós vemos nas viagens espíritas que ocorreram em 1860, 1861, 1862, nós vimos essa adoção dos princípios espíritas, desde os homens mais simples até aqueles de maior autoridade na época. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Podem interdizer-lhe o exercício público, isto é, podem, através de uma canetada, fechar as casas, porém, é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? Então ali Kardec chama atenção a essa questão da mediunidade, em que ele coloca que todos são médiuns, isto é, todos têm esta possibilidade da comunicação com o plano espiritual. E aí vem um esclarecimento que é muito interessante. Nós, quando falamos em mediunidade, em médium, nós estamos nos referindo àqueles que vêm com essa mediunidade chamada ostensiva, isto é, que eles são um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. E através destas características físicas, conforme aprendemos mais adiante, não nessa época onde só tinha o Livro dos Espíritos, mas mais adiante no Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra publicada por Kardec dentro da codificação, nós verificamos que, quando ele fala que todos somos médiuns, ele está se referindo a esta possibilidade de nós percebermos de alguma forma, sermos influenciados por algum meio, certo, nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nas nossas obras, pelos desencarnados. E é o que vem no Livro dos Espíritos, né? Quando, respondendo a Kardec, que pergunta se nós podemos ser influenciados nos nossos pensamentos e obras, os espíritos respondem: muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos conduzem. Então, esta influência,
ela faz parte desta interação entre o plano físico e o plano espiritual. E aí Kardec faz essa colocação que todos nós temos alguma mediunidade, certo? Esta percepção do plano espiritual. Eu costumo fazer uma reflexão com relação ao seguinte: nós todos oramos, certo? Com certeza, todos oramos. Nós todos ainda estamos na era das aflições, né? E nas aflições nós buscamos ajuda. E esta ajuda nós buscamos, muitas das vezes, no plano espiritual. E se nós oramos, nós enviamos aos bons espíritos, aos nossos familiares, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda, certo? Nós enviamos pedidos, súplicas, certo? Necessidade de ajuda, de orientação. Nós fazemos isso sistematicamente. E se nós fazemos isso sistematicamente, é porque nós acreditamos que essa resposta chega até nós. Não que vá aparecer na nossa frente um espírito materializado que vai dizer siga para cá, ou vá para lá, ou faça isso, não faça aquilo. Não, isso não é o que acontece. Mas nós somos intuídos. Nós somos intuídos daquilo que nós, qual seja o caminho que nós devemos seguir. Então, se esta intuição ocorre, nós somos, de alguma forma, influenciados, nós somos atendidos às nossas súplicas. Porque se não fôssemos, nós não iríamos mais fazer as nossas preces, nem iríamos pedir esses auxílios, né? Porque nós saberíamos que eles não iriam chegar, né? Então, isto é muito fácil de nós entendermos, que nós, na nossa privacidade, nas nossas preces, certo? Nós pedimos e nós aguardamos essa resposta. E essa resposta nos vem de alguma forma. É aquilo que nós repetimos muitas das vezes, que a doutrina dos Espíritos nos ensina, certo? Que nada deve ser proibido e nada deve ser obrigatório, mas a doutrina dos Espíritos nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. E o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, faz com que nós adotemos ou não aquilo que surge em nossa mente. Então, isto não há como proibir. Esta influência, esta comunicação que de alguma forma se faz para cada um de nós, não existe nenhum meio de proibir este exercício. Nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, que quando nós oramos, nós buscamos a Deus, nós falamos com Deus e nós temos uma resposta que é a atração dos bons espíritos para junto de nós, nos orientando na nossa caminhada. Então, isto não é possível que seja proibido pelos mais ferozes inimigos. Ninguém poderá tirar de nós esta possibilidade de nós pensarmos e aqueles que são os médios ostensivos de terem uma interação maior com o plano espiritual, sendo deles, então, intermediários. Admitamos, entretanto, diz Kardec, que um governo seja forte bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que o não façam na de seus vizinhos, no mundo inteiro, quando não há país algum nos dois hemisférios onde não se encontrem médiuns? Então, esta é uma outra realidade. Nós só podemos proibir alguma coisa que faz mal e que nós tenhamos a possibilidade de que não venham a ocorrer. Nós não podemos proibir alguém de respirar. Não pode, certo? Porque ele vai continuar respirando, porque se não respirar, vai desencarnar. Então, nós não podemos proibir por ações de leis ou que seja,
ou de ações de violência, alguma coisa que está fora do alcance daquele que deseja que aquilo não venha a ocorrer. Então esta é a argumentação que Kardec faz, mostrando que o Espiritismo, os espíritos irão se manifestar através dos médiuns que existem no mundo inteiro e sempre existiram, e nós temos essa comprovação quando nós buscamos, desde os escritos mais antigos, essa presença e essa manifestação dos espíritos. Desde a Grécia Antiga, nós temos as pitonisas, né? Nós temos os oráculos, certo? Nós temos essa manifestação da espiritualidade, né? Nas consultas que eram feitas aos médiuns naquela época. E isso continua até hoje, não há como nós impedirmos, porque é uma característica que o indivíduo traz para o exercício da mediunidade. E diz Kardec, o Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. O Espiritismo não é obra dos homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Antigamente, quando acontecia algum fenômeno desse, o indivíduo era considerado como um bruxo e era queimado. Mas nós não podemos queimar os espíritos, não podemos encarcerá-los. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegasse a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Nós vemos hoje em dia a proliferação de livros espíritas. Quando nós falamos livros espíritas, nós estamos falando livros verdadeiramente espíritas, e não muitas obras que hoje em dia encontramos por aí de mediúnicas, está bem, concordo, podem ser muitas delas, mas cujo conteúdo é esdrúxulo, certo? O conteúdo ditado por espíritos que nós não sabemos exatamente quem são, porque nós, ao examinarmos o conteúdo desses livros, nós verificamos que é algo diferente daquilo que seja a proposta dos espíritos. Em resumo, o Espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém tenham a resignação de vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. É aquilo que nós lembramos aqui, né, a célebre colocação, certo, que nós já citamos aqui. Eu posso não concordar com aquilo que você está dizendo, mas eu defendo por todos os meios que você tenha o direito de dizer. Então, isto daí é algo que nós entendemos como sendo esta convivência com a diversidade. E o Espiritismo, ele tem esta possibilidade de nos oferecer ou oferecer àqueles que buscam esse entendimento, e todos nós temos o direito de termos acesso e de praticarmos aquilo que a nossa consciência nos permite. Muito bem, com essa colocação nós terminamos esse segundo diálogo, e no nosso próximo encontro nós vamos dar início ao terceiro diálogo, que é um encontro, aqui no livro diz, na tradução, diz com o padre, né? Nós podemos tratá-lo com aquele religioso de uma filosofia diferente e que traz arraigados e muito fortes as suas crenças, sem permitir que se abra a sua mente e que ele possa entender outras colocações que não as suas.
Então, meus amigos, vamos parar por aqui, marcando um próximo encontro na próxima semana, quando estaremos juntos dando continuidade a essa nossa conversa, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Eugénie Colombe, Precocidade Fenomenal, inserida por Kardec na seção Variedades da Revista Espírita, no seu exemplar de fevereiro de 1867. Inicialmente, Kardec fez uma transcrição de manifestações da imprensa, não só de um jornal chamado Sentinelle, como de um outro jornal que depois comentou o artigo do Sentinelle, e que fala justamente de uma menina de 2 anos e 11 meses, que tem esse nome, Eugénie Colombe. E nós vamos ler de novo o início do artigo, que aí define bem qual é a situação, para os ouvintes se lembrarem, os que ouviram o programa, e terem uma boa ideia aqueles que estão vendo agora e não assistiram o programa. É uma menina de 2 anos e 11 meses chamada Eugénie Colombe. Esta menina já sabe ler e escrever perfeitamente. Além disso, está em condições de sustentar o mais sério exame sobre os princípios da religião cristã, sobre a gramática francesa, a geografia, a história da França e as 4 operações da aritmética. Conhece a Rosa dos Ventos, que é que apresenta os 4 pontos cardeais, né? E sustenta perfeitamente uma discussão científica sobre todos esses assuntos. Esta admirável menina começou a falar muito distintamente com 4 meses de idade. Apresentada nos salões da Prefeitura Marítima, Eugénie Colombe, dotada de um semblante encantador, obteve um sucesso admirável. Mais adiante, Kardec transcreve a correspondência, a carta de um correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, em que ele, a respeito desse assunto, ele assim se expressa. Esta criança é certamente um espírito muito avançado, porque se vê que responde e cita sem o menor esforço de memória, e sua mãe me disse que desde a idade de 12 a 15 meses ela sonha à noite, mas numa linguagem que não permite compreendê-la. É caridosa por instinto, atrai sempre a atenção da mãe quando avista um pobre. Não suporta que batam nos cães, nos gatos, nem em qualquer animal. Seu pai é um operário do arsenal marítimo. E, fechando a matéria, Kardec escreveu o seguinte: só espíritas esclarecidos como os nossos 2 correspondentes podiam apreciar o fenômeno psicológico que apresenta esta menina e sondar-lhe a causa,
Porque assim como para julgar um mecanismo é preciso um mecânico, para julgar fatos espíritas é preciso ser espírita. Ora, em geral, a quem encarregam da constatação, isto é, da análise e da explicação dos fenômenos desse gênero, precisamente as pessoas que não os estudaram e que, negando a causa primária, não lhes podem admitir as consequências. Nós vamos fazer aqui um pequeno comentário que até não fizemos, pelo que nos lembramos, não fizemos nos programas anteriores. É que para examinar esses fatos, a pessoa pode não ser um espírita de convicção, mas pode ser uma pessoa que estudou profundamente esses fenômenos nas obras espíritas, em especial o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e faz uma abordagem deles, dos fenômenos, através de abordagens científicas, através de métodos científicos, melhor dizendo. Isto é, estudo cientificamente os fenômenos. E qualquer cientista sério, antes de estudar um fenômeno, ele estuda as matérias básicas, os conceitos básicos que servem de suporte para tentar explicar os fenômenos. Então, quando a pessoa é um puro pesquisador, que não quer nem saber de religião, mas para estudar os fenômenos espíritas, ele estuda a obra de Kardec, em especial o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, não com o sentido de se tornar um espírito, mas com o sentido de estudar aprofundadamente os fenômenos que os espíritos produzem, ele está sendo, então, uma pessoa habilitada a fazer tal estudo. No programa de hoje, nós vamos nos ocupar da matéria de título As 3 causas principais das doenças, inserida por Kardec ainda no exemplar de fevereiro de 1867, porém na seção Dissertações Espíritas. Trata-se da transcrição de uma mensagem do espírito do Dr. Morel Lavaille. Vamos então ao texto da mensagem. O que é o ser humano? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes 3 princípios levaria necessariamente ao aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito desencarnado e não mais o homem. Se o perispírito faltar ou não puder funcionar, não podendo o espírito agir diretamente sobre a matéria, sobre o corpo, e desse modo, achando-se na impossibilidade de manifestar-se, poderá haver alguma coisa no gênero do cretino ou do idiota, mas jamais haverá um ser inteligente. Vamos abrir um parênteses. Vamos comentar com cuidado esse trecho. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo a vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos 3 princípios frente a frente, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Como vimos, este artigo, esta mensagem que foi colocada na Revista Espírita, ela é de um médico, isto é, de um espírito que na última reencarnação tinha sido médico. Ele, então, certamente tinha sido espírita. Ou então, na pátria espiritual, ele passou a entender bem a questão da vida do ser humano, do corpo, espírito e espírito.
Então deu esta mensagem justamente a respeito disso, de como o ser humano é composto de espírito, perispírito e matéria. Ou, melhor ainda, numa linguagem mais cuidadosa de doutrina espírita. É um espírito que, com o seu perispírito, reencarna e dispõe nessa reencarnação de um corpo adequado às suas necessidades espirituais, para que nessa encarnação, se utilizando daquele corpo, ele possa então empreender o seu desenvolvimento espiritual, ele possa vencer as suas provas, as suas expiações, vai lutar então para domar as suas inclinações mais e, em vista disso, efetivamente crescer espiritualmente. Então, como dissemos há pouco, na reencarnação, o espírito, trazendo consigo o perispírito, porque o perispírito não se dissocia do espírito, o espírito carrega o seu perispírito para onde ele for. Ele desencarna, ele leva o perispírito, ele passa do local A para o local B na pátria espiritual, ele leva o seu perispírito. Quando o espírito desencarnado vai se comunicar num planeta, vamos dizer aqui na Terra, há uma expressão no Livro dos Espíritos muito clara a respeito de que, para que ele, espírito desencarnado, ele venha para a atmosfera da Terra, ou melhor dizendo, para a psicosfera da Terra, ele vem para o ambiente psíquico vibratório da Terra, a expressão é, ele tem que adequar o seu perispírito às leis físicas da Terra. Então, lá desencarnado, o espírito tem o seu perispírito. E ele, para vir aqui se comunicar conosco, ele tem que adaptar o seu perispírito às regras, às condições físicas do nosso planeta. E ele faz isso quando vai reencarnar. E ele faz isso quando ele está no período de gravidez, ele está justamente cada vez mais fazendo a interação do perispírito com o corpo para que, ao haver o nascimento e até se completarem todos os órgãos, ele se assenhore, o espírito se assenhore completamente do corpo através da ação do perispírito. Agora nós vamos comentar com muito cuidado aqui a frase que vamos repetir de novo. Poderá haver alguma coisa no gênero do cretino ou do idiota, mas jamais haverá um ser inteligente. Nisso, o espírito se equivoca totalmente. E nós vamos lembrar que o espírito, pelo fato de ser desencarnado e pelo fato de ter sido médico na encarnação passada, não quer dizer que ele saiba tudo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então aqui o espírito se equivoca por quê? Porque nós estamos no texto, estamos em 1867. Então, naquela época, ainda não havia um avanço da medicina suficiente para entender as pessoas portadoras de deficiência mental. Pessoas, hoje que se diz, pessoas portadoras de necessidades especiais ou pessoas deficientes. Então, naquela época, ele diz que haverá alguma coisa nessas pessoas. Não, essa alguma coisa que há nessas pessoas é nada mais, nada menos que espírito e perispírito. Nessas pessoas que têm essas dificuldades intelectuais severas, ou às vezes moderada ou leve, mas que têm qualquer tipo de problema de ordem mental, essas pessoas
tem justamente dentro da sua linha de necessidades espirituais, para bem aproveitar a sua reencarnação, ela reencarna em um corpo com essas características que não permitem, então, que o espírito, melhor dizendo, o espírito, não possa se valer do perispírito para se utilizar do corpo com toda a plenitude, com tudo aquilo que normalmente uma pessoa, um espírito reencarnado, apresenta de capacidade intelectual. Então, uma pessoa portadora de necessidades especiais, uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência mental, é um ser humano como nós. Nós somos espíritos, perispírito e corpo. O nosso irmão que tem essas dificuldades mentais é também espírito, perispírito e corpo. E qual de nós, aquele que não temos nenhuma deficiência mental, e ele que tem a deficiência mental, em termos de progresso milenar do espírito, qual que está à frente em termos de evolução intelectual e moral? Nós não sabemos, quem sabe é Deus. Quem tem acesso a essa informação é a espiritualidade superior, a espiritualidade maior que, então, rege essas situações em que o espírito está diante da melhor circunstância para progredir espiritualmente. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos então continuar o estudo da matéria de título As Três Causas Principais das Doenças, uma mensagem do espírito Dr. Morel Lavalier, no exemplar de fevereiro de 1867. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combater outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, pode-se mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para obter a cura. O que nós poderíamos chamar de doença do perispírito, queridos irmãos? Justamente os desequilíbrios energéticos existentes no perispírito, que fazem com que ele, ao se assenhorear da matéria, pela ação da vontade do espírito, cause condições ou imediatas ou genéticas para o futuro que vão redundar em doenças. Porque o espírito, ele, pelas suas atitudes, sua maneira de ser, de pensar, de agir, ele justamente estabelece a realidade do seu perispírito, o equilíbrio energético do seu perispírito, o equilíbrio fluídico, a harmonia vibratória do espírito faz com que o seu perispírito esteja harmonizado. E nós vamos dar aqui o exemplo mais frisante, é o do suicida. Segundo o que aprendemos na doutrina espírita, em várias publicações, inclusive nas obras básicas, quando o espírito, no uso do seu livre-arbítrio, ele destrói o próprio corpo, se suicida, ele cria
prejuízos de ordem fluídica, prejuízos de ordem mental, de tal ordem, de tal natureza, melhor dizendo, que às vezes ele demora muito na pátria espiritual fazendo uma harmonização do perispírito para poder reencarnar, porque se com a desordem que ele fica na pátria espiritual, principalmente quando as impressões do suicídio são muito fortes, quando foi um suicídio violento, por exemplo, o corpo teria muita dificuldade de se modelar com a perturbação total que essa desarmonia do perispírito causa. E a gravidez até não se completa. Então, queridos irmãos, toda e qualquer doença, de que natureza for, a origem mesmo dela, está no espírito, isto é, no que o espírito tem de necessidades espirituais decorrentes dos seus erros do passado, decorrente das coisas que realizou de forma indevida, em desarmonia com a lei divina natural que nos impõe como dever o amor e a caridade. Isso então faz com que ao reencarnar ele já traga um perispírito lesado, já traga um perispírito mal estabelecido em termos de fluidos, de vibrações, e que vai então ser a origem das doenças que a pessoa que nós temos. Vamos comentar aqui, queridos irmãos, rapidamente, que um assunto como esse é muito complexo até, nós diríamos, requer muito estudo. E então, para nós nos assenhorearmos bem dele, seria interessante quem se propõe a fazer um estudo cuidadoso dele, nós sugerimos que procure a Associação Médica Espírita do Brasil, que tem sessões em cada um dos estados da federação. Então, é justamente na Associação Médica Espírita do Brasil que estão as melhores informações sobre esse estudo da chamada medicina psicossomática, que esta já é bem aceita pela medicina oficial, mas, além disso, já nas hostes espíritas, nos trabalhos dos médicos espíritas, já há toda uma organização em torno do que se está chamando medicina espiritual, em que justamente é esta interação espírito, perispírito, corpo é estudada com muita profundidade e são então levados em conta os processos de tratamento que consideram não apenas a parte psicológica, não apenas a parte psiquiátrica, como também justamente todo esse arsenal de ferramentas visando a cura que os espíritos dispõem. O passe, por exemplo, é uma ação espiritual com vista à cura do corpo, com vista ao equilíbrio interior da pessoa. As chamadas reuniões de cura são aquelas nas quais os médicos desencarnados, ou melhor dizendo, os espíritos desencarnados, que têm conhecimento pleno desse tipo de ação na matéria, eles realizam trabalhos excepcionais. E recentemente foi realizado aqui no Brasil, num dos grandes centros de convenções da cidade, aqui do Rio de Janeiro, um congresso internacional de medicina espiritual. E então quem está interessado em aprofundar esse estudo deve acessar esse material na internet e depois entrar em contato com as
pessoas que realizaram o estudo, já na internet já existe até certamente informações a respeito. Mas se quiserem um caminho mais seguro de imediato, procurem a Associação Médica Espírita do Brasil. A matéria contém mais 2 parágrafos, mas nós não vamos nos ater a ele, porque o principal nós já fizemos, já comentamos. Então, e como demos duas informações importantíssimas para quem quer se aprofundar, nós vamos encerrar o programa por aqui. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.